capítulo 11, versículo 25. Digo assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, ó meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando Jesus usa essa expressão, aquele que o Filho quiser revelar, ele usa uma expressão da mesma forma, dizendo assim: ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Quando Jesus falou está consumado, uma das coisas que me chama a atenção que aconteceu foi o véu do templo ser o quê? Rasgado. Então havia uma barreira entre o homem e Deus. Deus não se manifestava da forma que se manifesta. Deus não se revelava da forma que se revela. Eu não vou abrir textos devido ao horário. Mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscar de todo o quê? Isso é uma coisa profunda. Isso é uma coisa boa. Porque quando eu e você colocamos dentro do nosso coração o desejo de falar, nós queremos Deus, nós temos que, primeiro ponto, ter consciência de quem é Deus e de quem nós somos. Quem nós somos e quem é Deus. Para que Deus, na sua grandeza, na sua divindade, na sua gloriosa, se manifeste ao homem. Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, Isaías tem uma situação como essa. Isaías tem uma intimidade como essa. Isaías recebe uma glória como essa. Aleluia, Jesus. Labachuri cantaramanácia. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi quem? Assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes se enchia o templo. Serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o quê? E com 2 cobriu os pés. E com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a base do limiar se movia a voz do que clamava. E a casa se encheu de quê? De fumaça. Então disse eu. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve um encontro. Ele teve uma intimidade, uma experiência. Sabe, algo maravilhoso, glorioso. Ele fala: eu vi o Senhor. E isso é uma coisa que muitos querem ver a Deus. Muitos querem ver a Deus. Muitos querem ter essa glória. Muitos querem ter essa intimidade. Muitos querem ter... Olha o que está acontecendo. Todo mundo olha para vocês dois, olha. Vocês querem atrapalhar o culto? Então senta e fica quietinho. Igual todo mundo está fazendo. Se vocês quiserem brincar e quiserem conversar, vocês têm que sair, porque aqui não é lugar para isso. Vocês vão ter que escolher o que vocês querem. Todos nós viemos para ouvir a palavra. Eu estou falando besteira? Ensina a criança o caminho que deve andar para que quando crescer não se desviar. Amém? Ah, pastor é bruto, pastor é ignorante. Gente, é o ensinamento. Amém? O ensinamento. Diga glória a Deus. Continuando. Ele fala: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou homem. Estou vendo isso. Como é que um ser humano, que nem eu, de lábios impuros, não sei se Mateus colocou aqui, de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse homem está impactado com o que ele viu. E às vezes o que eu e você vimos
nem todo mundo vê. Não é verdade? Tem coisas que é só para mim e só para você. Por isso que a salvação ela é o quê? Individual. A fé, a Bíblia diz no livro de Romanos, a fé, ela sabe, como é que eu posso ser bem claro? A Bíblia diz que uns têm fé para comer legumes e outros têm fé para comer carne. A fé não é igualada. Eu quero que o irmão tenha a mesma fé. É difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Por isso que cada um deve respeitar a fé do próximo. Isaías, ele teve uma intimidade, ele teve uma necessidade, uma vontade que chamou a atenção de Deus e Deus quis se revelar para ele. Deus quis se revelar para ele. Deus, ele quer se revelar para quem quer buscar ele de fato, de verdade. Só que eu vou falar uma coisa para você. Será se você está disposto mesmo a ver a Deus, a conhecer a Deus, a saber quem é Deus? Porque quando isso acontece na vida de um ser humano, eu vou falar uma coisa para você. Você se torna para o mundo uma pessoa chata. Desculpa eu falar vial, mas é a verdade. A Bíblia diz que o mundo vos odeia, porque odiar a mim também é o que Jesus fala. A Bíblia diz que no mundo o mundo vos odiará, porque vocês não são do mundo. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa ela fica nesse impacto de falar, eu quero Deus, mas será se ela realmente quer Deus? Porque a partir do momento que ela fala que quer Deus, ela vai ter que se afastar de muitas coisas que não vai estar em alinhamento com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso é uma atitude que muitas pessoas não querem tomar. Isso é uma atitude que muitas pessoas não estão dispostas. Mas a partir do momento que eu e você quer, Deus se revela para nós. Diga glória a Deus. Então, versículo 6, desse mesmo texto. Então, do serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa trocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi o quê? E perdoado o teu? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus, é bênção mesmo. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouve e ouvi e não entendás, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja o quê? Entender com o coração e seja salvo. Irmão, isso aqui é uma coisa profunda. Isso é uma coisa profunda. Tem muitas pessoas que estão ouvindo, mas não está, sabe, não está absorvendo o que deveria absorver. Está vendo, mas não está, sabe, percebendo. É uma coisa, sabe aquela expressão que fala assim, parece que eu estou falando com um pedaço de pau? São pessoas assim. Pessoas que estão sempre ouvindo a palavra de Deus, mas não tem nenhum tipo de reação, de benefício, de bênção, de mudança. Porque a palavra de Deus, eu não sei onde está caindo. Porque a Bíblia diz que quando a palavra, ela cai numa terra boa, ela produz bons frutos. 100, 70 e 100 por 1. Diga glória a Deus. Agora, se a palavra ela vai cair num pedregulho, ela não vai fluir, gente. A Bíblia diz que até... Meu Deus do céu. Profeta, obrigado, é isso mesmo. A Bíblia diz que até que ela nasce um pouquinho, mas pelo fato de não ter raiz, não ter profundidade, diz que vindo o sol mata e ela não gera. Diz que até por pouco tempo ela se alegra. Amém? Pastor, onde está escrito isso? Vamos tentar ver, eu acho que está em Mateus 13. Vamos lá. Mateus 13, irmãos. Nós estamos no 11 e vamos para o 13 agora. Por isso que nós temos que decidir verdadeiramente o que nós queremos diante de Deus. Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. A explicação da parábola. Aleluia, Jesus. Versículo 20, tá? Eu vou resumir por causa do tempo. Mateus 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, o que acontece com essas pessoas? Olha isso aí, gente. É o que Jesus está falando. Não é o pastor de isso aqui não é livro meu. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Essa é a questão. De compreender a palavra ou de não compreender. Tem duas formas. Ou você compreende ou você não compreende. Às vezes você está dentro da igreja achando que está compreendendo, mas não está compreendendo nada. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou para a igreja porque chegando lá eu vou casar. Não, calma aí. O outro fala assim, eu vou me batizar porque depois que eu me batizar eu vou ser curado. Calma aí. O outro fala, eu vou devolver meu dízimo porque depois que eu devolver meu dízimo, a minha vida vai mudar financeiramente. Calma aí. As pessoas aprenderam que com Deus é toma lá da cá. E é assim mesmo? Não precisa disso. Não adianta você pegar... Eu li isso aqui na semana. Não sei que dia foi. Os irmãos estavam presentes, vai me ajudar a lembrar. Não adianta você pegar todo o seu dinheiro, distribuir para o pobre, fazer tudo se você não tiver amor. Não adianta. O que Deus quer de mim, quer de você, é amar Ele sobre todas as... E para mim amar Deus sobre todas as coisas, como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Então o primeiro passo para mim amar Deus é eu falar, eu quero conhecer a Deus. E às vezes tem pessoa que está dentro da igreja, ela está na igreja, mas por quê? Porque ela às vezes conhece todo mundo. Mas ela ainda não conhece Deus.
O que Deus quer de mim é que eu conheça Ele de fato e de verdade. Então, todos que ouvem a palavra do Senhor e não compreendem, vem o maligno. Olha o que acontece. Cadê? É isso aí. Não, 19, tá certo, Mateus, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? Até o que foi semeado ao pé do caminho. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Esse foi aquele que a semente bateu em alguma coisa, menos dentro do coração dela. Não adianta, se eu não tiver com esse coração disposto a receber essa mensagem, vai vir o inimigo e vai arrebatar. E se arrebatar a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se o diabo está arrancando aquilo que me dá fé, significa que eu acho que eu tenho fé, mas eu não tenho fé. E é isso que me faz ser uma pessoa que não tem o resultado que deveria ter diante da fé. Porque a fé tem que trazer o quê? Resultado. A fé tem que trazer o quê, pessoal? Resultado. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu tenho que sair daqui hoje dizendo, eu vou vencer. Por quê? Porque eu não sou incrédulo, eu sou da fé, então eu vou vencer. Eu posso todas as coisas naquele que o quê? Ah, mas esse ponto aí que você alugou para vender as coisas, ninguém vai comprar nada aí. Não vai, mas pela minha fé vai comprar tudo. Ah, mas os médicos falaram que é impossível. Mas eu sirvo o Deus do impossível. Quando eu ajo pela fé, eu alcanço a vitória. Mas às vezes, meu irmão, o que acontece é que a nossa fé está sendo todo dia, toda hora provada. Continua no versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, é isso aqui que eu estava falando lá no Isaías. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com o quê? Isso aqui é muito bom, isso aqui é interessante. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É aquela pessoa que fala, eita Deus, agora pronto. É aquela pessoa que você vai, vou. É aquela pessoa que recebe com alegria. Mas o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Obrigado. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe o que significa se escandalizar? O mesmo que está lá em João, se não me engano, 6. É as pessoas que abandonam a fé. As pessoas que desistem da fé. É a pessoa que já não quer mais saber de falar, eu vou abrir um propósito de oração, eu vou ler a Bíblia, eu vou me voltar para Deus, eu vou buscar Deus, eu vou me humilhar diante de Deus. A pessoa se escandaliza, fala, não quero saber mais de igreja. Não quero saber mais de usar fé. Não quero saber mais de praticar o que eu pratico. Então, é uma pessoa que foi escandalizada. E ela pode se escandalizar por qualquer coisa. Porque a Bíblia fala aqui, chega na angústia. Por que a pessoa se angustia? O que leva uma angústia na pessoa? É uma situação mal compreendida. Uma situação não solucionada. Uma situação que aflige a alma dela. Uma situação que ela não aceita. Ela finge que aceitou, mas ela não aceitou. Então, a alma dela está toda angustiada. Quem está entendendo, diga amém. E isso não vai gerar fruto. Às vezes a pessoa está angustiada, sabe por quê? Porque ela não foi aceita. E a pior dor que tem não é a dor física, é a dor da alma. É a dor da alma, é aquela pessoa que se sente rejeitada, machucada, excluída, rejeitada. Isso é uma coisa que ela olha assim, tá todo mundo, ela dá aquele sorrisinho. Mas a vontade dela é de falar, não quero nada disso. Quem tá entendendo? Deus não quer isso em mim. Deus não quer isso em nós. Por isso que os quebrantados de coração, os limpos de coração, amém, igreja? A Bíblia diz em Mateus 6, os limpos de coração verão a quem? Verão a Deus. Porque às vezes, meu amado, o lugar mais difícil de estar limpo é o nosso coração, porque ele é muito sensível. Por isso que de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Não deixa o seu coração se ferir por causa de besteira, não. Por que você vai se envolver com coisa que não é para você se envolver? Por que você vai entrar em situação que não é nem para você se aproximar? Jó era um homem justo, íntegro, e a Bíblia diz que ele se afastava. Assim. Não, melhor, ele se desviava. Mas tem crente que não gosta de se desviar, não. Tem crente que é um mexeriqueiro. O que está acontecendo? Aí pronto. Aí entra numa situação e quando pensa que não, já está na... Irmão, por isso que eu falo uma coisa para os amados. Nós temos que viver na santificação do Senhor, sem a qual ninguém verá Deus. Santificação é o quê? Se separar. O crente não deve se envolver em negócios dessas vidas. Não deve se envolver em questões dessa vida. Não deve se misturar em coisas dessa vida. Nós temos que se afastar cada dia mais. Quando nós queremos se envolver em negócios dessa vida, a gente se fere, a gente se machuca, porque o mundo vos odeia, o diabo está procurando uma brecha, e se nós não vigiar, todo instante nós estamos dando brecha para o diabo ferir a nossa alma. E aquela hora que era para nós estar de cabeça erguida, e aquela hora que era para nós estar que nem Josué, forte, corajoso, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Às vezes é o contrário, a gente está fraco, abatido, indisposto, cansado, frustrado. Aí Jesus chama nós. Lá no capítulo 11, versículo 20. Aleluia, Jesus. Aí ele fala, vinde a mim, versículo 28. Mateus 11, 28 agora. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Sobre o quê? E eu vos aliviarei. Aí ele chama as pessoas. No versículo 28, ele chama. Ele fala, vinde a mim. Aí eu pergunto para você, vai resolver sim ou não? Ele está chamando, ele vai resolver sim ou não? Mas para resolver depende dele ou de nós? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós lemos o Salmos 37 que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele lhe fará. Isso aí é só textual, porque na prática a gente não consegue colocar.
A gente não consegue colocar o nosso filho na mão de Deus, a nossa filha na mão de Deus, a nossa saúde na mão de Deus. Nesse mesmo texto do Salmo 37 fala, espera nele. Espera nele. E às vezes a gente não consegue esperar em Deus. Nós começamos o culto lendo Salmos 25, onde fala o Davi falando, e eu esperarei em ti todo dia. Todo dia espero em ti. A primeira reação de uma fé sadia é desespero ou é esperança? Esperança. É esperança. Quando você consegue esperar. Salmos 40, o salmista Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. E às vezes, meu amado, a gente não consegue. Paulo e Silas dentro da prisão. Qual foi o momento que ele disse, tirei eu daqui, tirei eu daqui? Pelo contrário, eles louvavam e oravam. Sinal de quem espera em Deus é louvando e orando. A Bíblia diz que houve um terremoto. Esse terremoto, sabe, muitos entram para várias questões. Esse terremoto que Deus trouxe não feriu ninguém, pessoal. Aonde você já viu acontecer um terremoto, ninguém se machucar? Você sabe o que significa isso, irmão? É Deus causando um terremoto na minha, na tua vida, para quebrar todas as amarras. Tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo aquilo que nos impede de crescer, porque Deus não quer que nós se encontramos sempre na mesma posição. Às vezes aconteceu um terremoto na minha, na tua vida, que é para nos fazer tomar atitude, que é para nos mover, que é para nos levantar, que é para nos fazer tomar atitude. Ah, pastor, mas o terremoto é horrível. Quando é... Meu amado, quando a coisa está muito boa, nós não saímos do lugar, não. Quando a coisa está muito agradável, ninguém quer se levantar, não. Quando a coisa está tranquila demais, ninguém quer reagir, não. Às vezes Deus quer que você se levante. E para Ele fazer você se levantar, às vezes Ele permite um terremoto na tua vida. Às vezes Ele permite uma tempestade. Às vezes Ele permite o deserto. Que é para você se levantar, para você conhecer mais Ele. Pastor, não sei qual é a situação que eu estou enfrentando, mas eu estou entendendo essa mensagem. O que Deus quer que eu me levante. Gideão, quando se levantou, não foi quando estava na calmaria, não. Foi quando os medianitas vinham e dominava tudo. Gideão estava de pé. E quantas são as pessoas que fazem que nem Elias, quando vem o deserto, quando vem a perseguição, as pessoas se entram numa caverna e não querem nada com ninguém. Ninguém me perturbe. Não me incomode. Deus quer fazer você se levantar aqui hoje. Deus quer fazer você se colocar de pé aqui hoje. Deus quer te dar uma nova vida aqui hoje. Deus quer te dar uma nova história aqui hoje. Às vezes você não está entendendo esse terremoto, essa ventania, essa situação, esse peso, essa situação desconfortável. É porque Ele quer mudar a tua história. Ele chama, mas Ele chama quem? Vinde a mim todos que estáis cansados. E às vezes você está assim, cansado. Quantas das vezes você fala, meu Deus, não aguento mais. Você é sincero. Quantas das vezes a gente fala, meu Deus, está difícil. E às vezes você fala, eu já orei, já busquei. E geralmente quem faz isso é quem está mais cansado. Porque você fala assim, eu já orei tanto, já busquei tanto, eu estou cansado. Aí Ele fala para você mesmo. Ele não está falando para qualquer um, ele está falando para os discípulos. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Lá em João capítulo 14, Ele falou assim, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Os discípulos, teve um momento da vida dos discípulos que o discípulo vivia cansado, vivia afligido. Teve hora que eles falaram assim, ô Jesus, e nós que deixou esposa, deixou casa, deixou família? Preocupado com essa vida. Jesus falou, vocês vão ganhar ainda nessa vida e a vida eterna. Jesus quer cuidar de mim, Jesus quer cuidar de você, mas para Jesus cuidar de mim, para Jesus cuidar de você, a primeira coisa que Ele quer saber de mim e de você é a disposição que houve em Isaías de falar, envia a mim, Senhor. Será se eu estou disposto para falar, Senhor, envia a mim? Porque quando eu falo envia a mim, a primeira coisa que Ele falou, envia a mim, mas Ele entendeu que Ele estava no meio de um povo impuro e com lábios impuros. Ele entendeu a sua imperfeição, Ele entendeu a sua fragilidade, Ele entendeu a sua pequeneza, só que aí vem Deus e fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, que quando você está fraco, eu te fortaleço. Ele não escolhe os que são, porque às vezes a gente quer ser para Deus nos escolher. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não, eu preciso melhorar nisso, não, eu preciso fazer isso, e às vezes a gente quer tanto se capacitar. O que, profeta? Fala de novo. E aí vai. E aí o Senhor olha para mim, olha para você, Senhor, escolhe os que não são. Eu escolho o fraco para confundir o forte. Imagina se Davi, em vez de estar no pasto, Davi estivesse numa formação. Talvez ele nunca ia ser o que foi. Quem está entendendo? Porque os irmãos dele estavam no lugar que era para estar, alistado do exército, formação, tendo ali uma etiqueta, tendo tudo aquilo que era preciso. É tanto que quando chegou Eliabe, Samuel falou, certamente escolheu esse o Senhor. Esse aí é lindo demais. Aí o Senhor falou, Samuel, não atentes para quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, porém o Senhor olha para onde? Por que o Senhor olha para o coração, irmão? Por que o Senhor olha para o coração? O que tem de bom nesse coração? O que chama a atenção de Deus no coração? Sabe o que a Bíblia diz? A boca fala que o coração está o quê?
Você vê que tem uma área em nós que às vezes a gente deixa de lado e é a área que nós deveríamos mais cuidar? A Bíblia fala assim, buscar-me-eis e me achareis como me buscar de todo o quê? Se converter, mas se converter de todo o coração. Por que a Bíblia fala tanto sobre essa área? O Senhor não está olhando porque nós queremos que Ele olhe. Porque às vezes a gente quer comparar Deus com o homem. E agradar o homem, às vezes você passa um pente no cabelo, dá uma lambida e pronto, já está resolvido. Dá um presentinho e pronto. Só que às vezes, meu irmão, tem gente que olha para você com um olhar e Deus sabe o que está dentro dela. Quantas são as pessoas que falam, eu vou com você até eu te amo, nunca vou te trair. Casa, passa 2 meses, já está fazendo cagada. Desculpa falar, mas é ou não é verdade? Será que você amava mesmo? Por isso que a Bíblia diz que Deus olha para o nosso quê? Porque Ele sabe que se o coração... A Bíblia diz assim, ó. Eu não sei o versículo nem um texto. Se alguém quiser achar, fica à vontade. Ele fala assim, achei Davi. Lá em Atos está escrito. Só não me lembro o capítulo. E achei Davi. Homem segundo o meu? Segundo o meu? Disposto a fazer toda a minha vontade. Isso sim é uma atitude. É alguém que está com o coração disposto. Ah, meu amado. Oh, Jesus. Lá em Colossenses, Tessalonicenses, fala assim que nós devemos fazer de tudo que for fazer de todo o coração. E às vezes a gente vai fazer, mas não é de todo o coração, não. Vai fazer porque eu tenho que fazer. Isso é religião. Religião é assim. Eu vou porque tem que ir. Não, eu vou porque tem que ir, rapaz. Eu vou porque tem que ir. A religião te obriga. E Jesus não te obriga? Se com a tua boca confessar e no seu coração crer, certamente será o quê? Salvo. Deus não obriga ninguém a nada. Mas uma coisa que Ele faz é olhar para dentro de você e falar assim, ó, este aí é meu homem, é minha mulher fiel, é meu servo fiel, é minha serva fiel. Ele sabe quem é dele. Ele conhece os seus. Ele não olha que nem o homem. O homem olhava para Mateus dentro da coletoria de impostos e falava assim, eis aí um cobrador de impostos, eis aí um ladrão, eis aí uma pessoa ruim. Só que Jesus olha para uma pessoa que todo mundo condenava e falou, esse aqui para mim é um servo. Levanta e segue-me. Ele escolhe o que não são para confundir o que são. Ele olha para mim e para você que agora, ele sabe, ele está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Ele sabe a reação que você vai ter após essa mensagem. Ele sabe a atitude, ele sabe o que pode gerar através da tua vida. Vamos fazer um fuzile hoje? Sim. Ele... Adivinha só qual é o fuzile que a gente vai fazer? Esse aqui, ó. Glória a Deus. Então é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Quem nós somos diante de Deus? Aí ele chega na ceia e fala assim, examine o homem a si mesmo. Por que examina o homem a si mesmo? Porque imagina se fosse para o pastor examinar você. Você pode, você não pode. Você... Imagina. Não tem como, igreja. É aquela pessoa que vai no INSS lá na avaliação e vai morrendo. Doutor, eu preciso que você me encoste. Aí quando sai do INSS, consegui. Uma vez que eu tava no culto, meu, lá no Maranhão, e eu orando e todo mundo sendo curado. A irmã falou, em mim não. Eu amanhã vou passar pelo INSS. Eu parei o culto na hora. Eu não posso ser curado hoje não, pastor. Amanhã eu vou ser passado pelo médico do INSS. Eu me lembro como hoje isso aí. Não, deixa eu me aposentar primeiro, depois eu sou curado. Não, tem coisa que é séria, irmão. Tem negócio que é você tá brincadeira, rapaz. O negócio é sério. Tem situações nesse mundo que é só Deus para entender. Por isso que o Senhor, Ele sabe qual é o nosso intuito. Teve uma vez que teve um mágico, que a Bíblia fala, é Simão, que ele queria comprar o dom do Espírito Santo. Pedro falou, não, o seu coração não é reto diante de Deus. Às vezes tem pessoas que querem entrar na casa do Senhor para, sabe, para explorar das pessoas, para roubar das pessoas. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Sim ou não, pessoal? Conhece. Aí ele continua no versículo 29, Mateus 11, 29 agora. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei, cadê? E aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso. E humilde de quê? Pode glorificar Jesus, igreja. Ele está falando, eu sou manso e sou humilde de coração. Aí eu pergunto para você, Jesus realmente era manso? Jesus era humilde? Você já viu alguém humilde que nem Jesus? Tão manso que nem Jesus? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Diz que não havia alguém tão manso que nem Moisés. Manso e humilde. 2 características de uma pessoa diferente no mundo. Porque hoje em dia tem pessoas que não tem mais isso. Falta humildade, falta mansidão. Ninguém tem paciência para mais? Pelo amor de Deus. Hoje tudo tem que ser test drive, tem que ser flag. Eu esqueci os nomes, mas é assim. Como é que é? É acelerado, é uma coisa que tem que ser rápida. As pessoas não querem mais investir em ninguém, ouvir ninguém. Hoje, muitas vezes, o pai já não quer ouvir o filho. E assim vai. O esposo não tem paciência com a esposa. E aí fica esse mundo tribuloso, esse mundo atribulado, essa vida angustiada, onde as pessoas não têm mais. Enquanto Jesus nos ensina. Jesus nos ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. Você quer que a pessoa te ouve, mas você quer ouvir alguém? Ah, pastor, já tem meus problemas. Então, as pessoas podem ouvir o seu. Mas aí você já não quer ouvir de ninguém. Enquanto a Bíblia fala carregar o fardo uns, porque o que eu estou falando é bíblico. Carregar o fardo uns
É o que a Bíblia ensina. Aí quando a gente vai entender realmente o que é ser cristão, aí a gente fala, pastor, acho que é melhor eu me parar um pouco. Porque realmente para mim ver a Deus, estar disposto para Deus, é algo muito pesado para mim. Aí Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. É uma das atitudes que todo cristão deve fazer, mas ninguém quer fazer. Tomar a cruz? Não, eu quero tomar uma rosa, quero tomar uma água, quero tomar um pão. Mas tomar a cruz ninguém quer tomar. Porque nesse mundo, meu amado, quando você fala, eu quero ser um cristão, Deus vai colocar pessoas para você orar, às vezes você precisando de oração. Deus vai colocar pessoas para você ministrar quando você precisa ser ministrado. Vai colocar pessoas para você ajudar quando você precisa ser ajudado. Aí ele fala, vinde a mim, tomai sobre mim meu jugo, aprendei de mim, por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis o quê? Descanso. Olha o que uma pessoa humilde e calma causa nas pessoas. Descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Porque às vezes, meu irmão, a alma da pessoa é a coisa mais difícil de trabalhar, é a alma da pessoa. Às vezes você tem dificuldade de lidar com o filho porque você não sabe como é que está a alma do seu filho. Você está tratando de uma situação enquanto a outra situação que é mais importante que a alma dele, não está bem. Quando a pessoa está com a alma dela bem, aí tudo está bem. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E as outras coisas serão o quê? Mas isso é alma. Isso é alma, é o que eu estou falando desde o começo, isso é alma. A Bíblia diz, o reino de Deus está dentro de quem? De vós. E o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, amor e alegria. E justiça também. É quando a alma da pessoa está equilibrada. O salmista Davi, ele orava pela alma dele, dizendo assim, porque te abate, ó minha alma, espera em Deus, eu ainda louvarei. A alma da pessoa, a alma dela está precisando de um encontro urgentemente. A alma dela está precisando de um encontro urgente com Deus. Aquela mulher samaritana no poço, dizendo, eu estou com sede. Jesus falou, se eu te der água, nunca mais você vai ter sede. Essa água que você vai beber, você vai tornar a ter sede. Mas a que eu vou te dar, nunca mais vai ter sede. Que água era essa que ele estava prometendo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ah, Rabachuri Cantaramanassa. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter o quê? Quem quer essa água? Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Vinde a mim todos que estáis com sede. É o que ele fala. Vinde a mim todos que estáis com sede. O quê? Sede é essa coisa aflita dentro de nós, essa angústia, esse vazio, que só pode ser preenchido através do Espírito Santo. E às vezes a gente fica procurando ser preenchido desse vazio em tantas coisas. Vai para um lado, vai para o outro, quebra a cara, bate ali, bate aqui, e nada resolve. Sabe por quê? Porque só Jesus pode preencher a nossa alma. Só Ele pode saciar a nossa sede, só Ele. Pastor, eu quero isso na minha vida, eu quero esse encontro com Deus, eu quero esse descanso na minha alma, eu quero que a minha alma alcance esse descanso, só através de Deus, só através do Espírito Santo. Aleluia. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Pastor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Quando você encontra isso na tua vida, você encontra, sabe, a plenitude de Deus na tua vida. Pastor, eu quero isso na minha vida. Pastor, eu quero isso. Quando você diz, quando você quer, quando você almeja, ele se manifesta para você. Por isso que ele fala, buscar-me eis me achareis. Só quando buscar de coração. E às vezes você está buscando, mas é de boca para fora. Ele quer um encontro verdadeiro contigo. É tanto que tem um versículo que eu li também essa semana que fala, não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso quê? Oh, Rabachuri, Cantaramanassa. Quando você se converte de todo o coração, quando você rasga o seu coração diante de Deus, aí pronto. Aí você anda que nem o salmista Davi. 1000 cairá do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Uma alma sadia, uma alma leve, uma alma em paz. Para nós finalizar, igreja, em nome de Jesus, lá em Lucas 9:56 ele fala. Lucas 9:56, para a gente finalizar. Grande é o nosso Rei da Glória, Senhor dos Exércitos. Lucas 9:56, o que está escrito aí? Olha isso aí. O que está escrito? Lucas 9:56. Já achou? Ô glória. Lucas 9, capítulo 9, versículo 56. Glória a Deus, igreja. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Mas para o quê? Quem quer que a sua alma seja salva? Então, sua alma está precisando. Sua alma está precisando desse encontro com Deus. De uma aliança com Ele. Ah, meu amado, talvez a sua alma... Você fala assim, mas eu pequei. Você está achando que esse pecado vai para a sua ferida. Uma dor que se coloca metrolate, aquela pomadinha. Não. Tudo isso não vai para a nossa carne. Vai para a nossa alma. O pecado destrói o quê? A alma. O pecado não destrói a carne. Isso aí é uma coisa que às vezes a alma ela tá tão carregada que às vezes acaba passando para a carne. Aí você vê a pessoa às vezes sangrar. O próprio Senhor Jesus falou, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Isso é uma alma. É a alma pedindo socorro, é a alma pedindo ajuda. E às vezes você fala assim, não, eu pequei nada. Sim, mas e a sua alma? Como é que tá? Você tem disposição para orar? Você tem disposição para louvar? Você tem disposição para abrir realmente um compromisso com Deus em leitura bíblica? A sua alma tem sede de Deus? Como é que está a sua alma?
Ou a sua alma está bem longe? Às vezes você quer se esconder, você quer largar, você quer se afastar. Ah, meu amado. Por isso que eu falo que quando a sua alma ela está bem com Deus, alinhada com Deus, aí você consegue vencer nesse mundo. E quem pode curar a nossa alma, quem que é? É uma dipirona? Quem é que pode curar a nossa alma? Então fica de pé e abre o seu coração, deixa ele trabalhar na sua alma. Hoje você vai receber o corpo de Cristo e você vai falar para Deus aqui hoje. Porque lá em Ezequiel, aleluia Jesus, lá em Ezequiel ele fala que o pecado mata a alma, né? Aleluia, Ezequiel 18:4. Só que ele é misericordioso para salvar vossas almas. Ele não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perecer, mas tenha vida eterna. Pastor, eu entendi essa mensagem, eu quero que a minha alma seja aqui hoje curada. Eu quero a minha alma bem, pastor, eu quero voltar a sorrir. Sabe aquela pessoa que tem tudo que todo mundo deseja, tem casa, tem carro, tem dinheiro, mas dentro dela tem uma tristeza profunda? Quem já viu pessoas assim? Levante a mão. Aí você fala, quem está faltando para essa pessoa? Essa pessoa tem... Aí você fala assim, inocente, ó nós inocentes. Essa pessoa tem tudo, gente, eu não sei porquê, gente, olha. É porque a alma dela está ferida. Ela ouviu coisa que você não tem ideia. Ela passou por coisa que você não tem noção. A alma dela está precisando do bálsamo. A alma dela está precisando de Jesus. Como aquela mulher samaritana que ia buscar água na hora que ninguém estava no posto. Na hora que ninguém estava ali, porque a alma dela, ela já não tinha mais coragem de andar na sociedade normalmente. Ela andava escondida. Só que quem pode cuidar dessa ferida não é o homem. É só Jesus. E hoje ele quer tratar dessa área em nós. Coloca a mão junto no seu coração. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Você vai participar da Santa Ceia. Mas hoje vai ser uma ceia diferente. Vai ser uma ceia em que você vai falar para Jesus: a minha alma precisa de ti realmente. Você vai abrir o seu coração para ele. Quando fala conversar os vossos pecados uns aos outros, é para você tirar de dentro esse peso, tirar de dentro esse entulho, é para você se despojar, é para você tirar esses pensamentos contrários, é para você hoje